Boa noite, queridos. Graça e paz de Jesus seja com você nesta noite. Mais uma vez estamos aqui para a nossa segunda devocional e é sempre muito importante a gente compreender o que Deus está falando nesses dias em que nós estamos vivendo esse momento desta pandemia mundial que tem acontecido no mundo, no Brasil e hoje tem chegado à nossa cidade. Mas é importante a gente compreender que essas situações muitas vezes elas acarretam medo, não é? E hoje, nessa noite, eu queria trazer 5 palavras da Bíblia para superar o medo. E eu lembro de um texto de Mateus capítulo 14, versículo 26, no qual ele diz, naquela situação onde Jesus vem caminhando sobre a água, onde os discípulos já estavam no mar, e de repente eles olham e veem como se fosse um fantasma, e de repente Jesus diz, não tenham medo. Porque eles estavam com medo, os discípulos de Jesus estavam com medo. Logo em seguida, Pedro, impulsivo do jeito que era, ele diz, Senhor, se é o Senhor, deixa-me ir até o Senhor andando sobre a água. E Jesus diz, vem. E Pedro começa a andar e em certo momento na sua caminhada ele começa a afundar. E o texto bíblico diz que ele teve medo. É interessante a gente pensar que os discípulos de Jesus, em certo momento da sua caminhada, tiveram medo. Mas há um outro texto na Bíblia, que está no Salmo 56, onde o texto diz assim, mas eu, quando tiver medo, confiarei em ti, em Deus, cuja palavra eu louvo, em Deus eu confio e não temerei. Interessante quando a gente olha esses personagens bíblicos, que eles sentiram medo. As adversidades, os problemas que eles tiveram, fez com que eles tivessem medo. Veja, os discípulos de Jesus que andavam com ele, Pedro, os discípulos estavam ao lado dele e em uma certa situação da sua vida eles tiveram medo. A Bíblia fala no Salmo 56 que Davi, que foi chamado de um homem segundo o coração de Deus, ele também teve medo. Ele diz, mas eu quando estiver com medo. Ou seja, o medo é uma realidade muitas vezes que acontece nas nossas vidas. Eu e você estamos vivendo hoje esta situação do coronavírus, essa pandemia que tem acontecido e muitas pessoas têm estado com medo. E eu quero trazer 5 palavras para você sobre como os personagens bíblicos eles reagiram em face do medo. Em primeiro lugar, o texto que eu já li, do Salmo 56, versículos 3 e 4, ele diz, mas quando eu estiver com medo, confiarei em ti. A questão não é ter medo, a questão é como nós reagimos em relação ao medo. Então, quando eu olho esse texto, eu vejo que Deus é maior. A primeira lição que eu tiro para você nessa noite é que Deus é maior. Deus é maior que todos os perigos, Deus é maior que todos os problemas, Deus é maior que tudo de ruim que pode acontecer nesse mundo. Ele não se compara ao tamanho, à grandeza do nosso Deus. Quando você tiver medo, lembre que Deus é maior do que toda e qualquer situação. A segunda lição que eu tiro desse texto, ou a segunda verdade que eu vejo na palavra de Deus, está no Salmo 23, versículo 4, onde diz assim, mesmo quando eu andar pelo vale das trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo e a tua vara e o teu cajado me protegem. O mesmo salmista Davi, ele está dizendo que há momentos na nossa caminhada que nós vamos passar por vales de trevas e morte, mas ele fala, mas eu não temo medo algum, porque a companhia, a presença de Jesus é uma realidade. Ou seja, a segunda lição que eu tiro é que Deus protege. Deus está sempre ao nosso lado, Deus sempre está cuidando de nós. Eu gosto muito do texto de Mateus capítulo 23, versículo 37, onde o texto ilustra o cuidado de Deus com o cuidado de uma galinha com os seus pintinhos. Ele diz que ali a proteção, que o Senhor cuida, sustenta, abençoa, protege. Ou seja, Deus protege a cada um de nós em todo o tempo. Então, quando nós tivermos medo, pode saber, pode ter a convicção que Deus, Ele continua cuidando e protegendo. Outra verdade que eu tiro da palavra de Deus é que Deus nunca nos abandona. Veja, Deuteronômio capítulo 31, versículo 8, diz o seguinte, o próprio Senhor irá à sua frente, e Ele estará com você, Ele nunca te deixará, nunca o abandonará, não tenha medo, não desanime. Deus, Ele vai à frente de toda e qualquer situação, Ele nunca vai te deixar na mão. Em todo o tempo, o Criador do universo está com você. Por isso, a terceira lição é, não tenha medo.
Encare essa situação como os profetas de Deus, como os homens de Deus. Coloque a sua esperança no Senhor, confie nele, porque Ele é um Deus que está em todo o tempo junto com você e Ele nunca te abandona. A quarta verdade que eu tiro da palavra de Deus, quando a gente pensa nas situações que nós estamos vivendo e quando vem o medo sobre as nossas vidas, está em João 14:27, que diz assim: deixo a paz a vocês. A minha paz dou a vocês. Não a dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem tenham medo. Olha que interessante. Aí eu aprendo que quando nós confiamos no Senhor, nós podemos ter paz. Deus nos dá paz, mesmo em meio ao caos, mesmo em meio a situações assustadoras que nós podemos nos encontrar. A paz de Jesus é algo que pode transformar a minha e a sua vida. Ele nos ajuda a ver a situação de forma clara e a tomar as decisões corretas, certas. Mas é Ele quem nos dá a paz, pois a palavra de Deus diz que Ele nos dá a paz. Não a paz que o mundo dá, mas uma paz que vem do Senhor. A segunda verdade que eu tiro da palavra de Deus, quando as situações ficam difíceis, quando os problemas vêm, é que Deus nos dá coragem. Veja bem, 2 Timóteo capítulo 1, versículo 7 diz: pois Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Eu quero dizer para você, nessa noite, meu irmão, minha irmã, você que está me ouvindo, está acessando essa devocional, é natural muitas vezes nós sentirmos medo, mas você não precisa ser dominado por ele. Deus lhe dá o poder para enfrentar seus medos e viver de forma equilibrada. Encontre forças em Deus hoje para superar o medo. No medo você pode encontrar coragem em Deus para fazer a coisa certa. Não deixe que o medo lhe paralise. Por isso eu queria que você pensasse nessa noite sobre essas verdades que nós encontramos na palavra de Deus. Quando vier o medo, você precisa lembrar que Deus é maior, que Deus te protege, que Deus nunca te abandona, que Deus te dá a paz e que Deus te dá coragem para viver esse momento em que nós estamos passando, porque eu creio, vai passar em nome de Jesus. Que Deus abençoe a sua noite. Aproveite esse tempo para reunir a família e orar ao Senhor e levantar um clamor diante desse Deus que é maior do que todas as coisas. Um Deus que é maior do que todas as situações, que nos protege e está sempre ao nosso lado. Feche os teus olhos e vamos orar ao Senhor. Pai querido, nesta noite mais uma vez, eu peço ao Senhor que este Deus que nós vemos relatado na palavra, que protege, que cuida, que sustenta, que abençoa, que nos dá paz, que nos dá coragem para viver esse momento. Pai, alcance o coração do meu ouvinte, Senhor, de todos aqueles, Senhor, que estão reunidos em família agora, nos seus lares, que eles possam, Senhor, ter uma porção dobrada, Senhor, da esperança que vem do Senhor. Que todo medo seja lançado fora, que toda ansiedade seja tirada de lado, Senhor, e que nós possamos viver de glória em glória, que nós possamos compreender, Senhor, que todas as coisas estão aí, Senhor, mas muito maior que todas as situações é o poder daquele que pode mudar toda e qualquer história, aquele que gerou as nossas vidas, que criou, Senhor, cada um de nós. Por isso, Senhor, alcança as famílias, Senhor, da nossa igreja, alcança as famílias da nossa comunidade, cuida, Senhor, de cada detalhe das nossas vidas, Senhor, e nos abençoa. Pai, nesta noite, Senhor, eu quero pedir ao Senhor, cuida dos profissionais de saúde, Senhor, os médicos, os enfermeiros, Senhor, que estão trabalhando diretamente, Senhor, com o teu povo. Capacita eles, abençoa eles, Senhor, e faz a tua obra, Senhor, no nome de Jesus, é que eu oro ao Senhor. Amém. Querido, que Deus abençoe a sua vida. Tenha uma semana abençoada e nós nos vemos na quinta-feira novamente e sexta também, para a glória do Senhor. Que Deus os abençoe.